Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33 diz assim, então. Vamos lá, a gente vai ler um trecho dele, né? Ou talvez a gente leia um trecho maior e a gente depois então vai trazendo o entendimento disso. Êxodo 33 diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um instante, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você deverá, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Capítulo 33, então, que a gente acabou de ler, né, de Êxodo. Paz, irmãos, Aninha, Miguel, glória a Deus que vocês estão aí, Deus abençoe. Êxodo 33, nós acabamos de ler e agora a gente vai então começar a decifrar isso, né? A ver o que o Senhor tem para nós aqui. Nós, semana passada, falamos o capítulo 32, né? Boa parte dele, a gente já tinha começado na outra aula, mas a gente falou sobre essa questão dessa construção do bezerro e de como isso trouxe uma consequência muito forte, né? Moisés quebra as tábuas, o Senhor traz uma peste no final de tudo, né? Consequência, e o Senhor feriu o povo
com uma praga no último versículo por conta do pecado, por conta desse mau intento do coração deles. A palavra chama esse povo de povo obstinado. É aquele que, ainda que você dê conselhos, a obstinação, irmãos, é aquela que a pessoa, você está aconselhando de que ela está indo por um caminho de morte, que ela está fazendo a coisa errada, que ela não vai se dar bem naquilo que ela está fazendo, e ela, por teimosia, ela sabe que está errado, a pessoa sabe, mas ela diz, eu quero fazer e pronto. Isso é o coração obstinado, isso é uma pessoa obstinada, é uma pessoa que, independente do conselho para o bem, ela decide por conta própria fazer o que ela decide fazer. E pronto, não tem quem tire. Esse era o coração do homem sem Cristo. Isso é o coração de Israel, porque eles eram mortos espiritualmente, né? Nós não tínhamos vida antes de Cristo. Então, o povo tinha essa tendência de ser obstinado. E Deus sabia disso. Ainda que o próprio Deus vinha e se manifestava, essa parte ela é poderosa demais, mas mesmo assim, o homem vendo os sinais de Deus, ele tem a tendência de ainda se tornar obstinado mesmo assim. Quantos de nós, né? Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Quantos de nós, durante a nossa vida cristã, já não vimos Deus operar coisas grandiosas no nosso meio, através de milagres, prodígios, maravilhas, a manifestação de Deus através dos dons, né? De transformação de vidas mesmo, e mesmo assim, por causa da nossa rotina, do nosso dia a dia, parece que a gente esquece disso que a gente presenciou e a gente continua a pecar, né? Então isso tem a ver com um coração que às vezes não está totalmente voltado para o Senhor. Isso tem a ver com o nosso coração obstinado, a nossa natureza ainda caída, né? Adâmica, que só vai ser totalmente restaurada na volta de Jesus. Imagine o povo de Israel que não tem o Espírito Santo como nós temos hoje, né? Eles tinham só Moisés que dava a palavra para eles e a manifestação de Deus ali, mas não é suficiente para o homem caído. Quando a gente olha para essas passagens, a gente vê o quanto, mesmo vendo tudo isso, a gente é suscetível a pecar, a cair, a nos desviar, a sair da presença de Deus, né? A não obedecermos o Senhor. Os textos bíblicos mostram isso claramente, como o ser humano precisa de Jesus, como o ser humano precisa da salvação em Cristo Jesus, porque sem Cristo nós somos pecadores por natureza, a palavra fala, né? Nós somos maus por causa da natureza caída, por isso que a gente precisa de Jesus. Então o texto que a gente leu hoje, capítulo 33, é a continuidade desse acontecimento ruim que foi a construção do bezerro de ouro e essa queda, né, do povo de Israel ali em meio àquela situação de Moisés ter ido para o monte. E aí o texto começa com o Senhor então dando uma instrução para Moisés, né? Êxodo 33, versículo 1 novamente. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então essa é a primeira instrução que Deus dá assim que tudo acontece ali com a questão do bezerro de ouro, e Deus novamente chama Moisés, e Moisés vai subir novamente para o monte para estar com o Senhor, mas tudo isso já aconteceu e o Senhor então dá ordem para Moisés: Moisés, pega esse povo, levanta acampamento e bora continuar caminhando no deserto rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Vocês precisam agora continuar. Só que Moisés, versículo 2, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, um anjo vai adiante de vocês, ele vai se adiantar para começar a trabalhar lá em Canaã, já expulsando os povos que estão ali. Então esse anjo do Senhor aqui no versículo 2, ele está com letra minúscula, isso fala da manifestação de Deus mesmo, através de anjos
que o Senhor envia para nos ajudar nas nossas guerras, nas nossas dificuldades. Esse versículo 2 está falando de uma intervenção divina através de anjos ministradores que o Senhor já estava enviando na frente do povo de Israel. Enquanto eles estavam caminhando no deserto, o Senhor já estava trabalhando lá em Canaã, na terra prometida, para começar a manifestar o terror de Deus, para que os inimigos de Deus fossem então expulsos daquele lugar. Então, ao mesmo tempo que Deus está manifestando a sua presença, a sua glória aqui com Moisés e esse povo que está ali no deserto, o Senhor também está manifestando a sua glória, a sua maneira de agir através dos anjos que já estão indo adiante de Moisés e do povo lá em Canaã. Então, Deus se move na história, gente, em diversos lugares ao mesmo tempo. A gente às vezes vê se com vocês acontece isso também, assim como às vezes acontece comigo. Quando a gente lê alguns textos bíblicos, a gente acha que a história da humanidade, ela se concentrava só ali onde estava acontecendo aquilo que Deus está narrando nas escrituras. Então, por exemplo, às vezes a gente tem a ideia de achar que só existia gente, né? Só existia povos no Egito ou agora no deserto, como Moisés, né? Então, ou só sobrou os egípcios que ficaram lá no Egito e agora tem o povo de Israel no deserto. Não, a terra já era extremamente populosa. Em vários lugares da terra existiam nações e povos se desenvolvendo, independente do Egito e independente desse povo que está caminhando no deserto. E Deus estava se movendo também na história desses povos. Então, enquanto Moisés estava tendo todo esse desenvolvimento com Deus aqui no deserto, Deus estava movendo corações de pessoas lá em Canaã. Deus estava movendo corações de pessoas lá na Mesopotâmia, de onde saiu Abraão. Deus estava movendo o coração de pessoas lá no Egito. Deus estava movendo pessoas ao redor do mundo. Aonde existe ser humano, aonde existe a criação de Deus, Deus está se movendo na história. Então Deus não está recluso, Deus não está centralizado na história de Israel. Deus está se movendo na história e no mundo, no planeta Terra. Então Deus está se movendo o tempo todo. Então a gente às vezes tem essa mentalidade quando lê a Bíblia de que Deus está só olhando para Israel, de que Deus está olhando só para Jerusalém, de que Deus está olhando só para o Egito, né? E eu tô querendo dizer isso no sentido de mover de Deus, de Deus estar movendo a humanidade para o seu propósito de redenção. Então, enquanto nós estamos aqui tendo essa aula nas quintas-feiras, existem inúmeras pessoas pregando o evangelho nos 4 cantos da terra. Existem inúmeras pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo através de uma pregação, através de uma palavra, através do próprio Espírito Santo ali falando com a pessoa. Então, a gente precisa perceber que Deus é muito maior do que o nosso mundinho, do que o nosso Brasil, do que a nossa igreja. Deus se move de maneira poderosa na terra. E não é diferente aqui. Quando ele fala, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, Deus está dizendo assim, eu já estou trabalhando lá em Canaã também. Então não pense você, Moisés, que eu estou trabalhando só aqui no deserto onde vocês estão nesse momento. Não, eu também já estou trabalhando no coração daquele povo que está lá, habitando a terra de Canaã, que é propriedade de vocês, e eles serão expulsos de lá. Eu os expulsarei. Quem ia trabalhar em favor do povo de Israel era o Senhor. Sempre foi o Senhor, né? E sempre vai ser o Senhor. Então o Senhor já estava mandando um anjo com letra minúscula lá para trabalhar na terra de Canaã, com aqueles povos que habitavam a terra de Canaã. E aí fala de todos esses povos que estavam lá, ok? Versículo 3, ele fala que para eles irem para a terra onde há leite e mel. Então, Moisés, a promessa que eu fiz a Abraão, a promessa que eu fiz a Isaac e a Jacó, eu continuo cumprindo ela aqui na vida de vocês. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Então, eu não sei se se a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar isso de novo. Quando Deus fala dessa terra que mana leite e mel,
esse leite e mel não está falando do leite de vaca e não está falando do mel de abelha. Em Israel, esse não é o grande centro de apicultura ou de, acho que é pecuária que fala, né? O leite de vaca não é o principal e o mel não é da abelha que a gente conhece aqui no Brasil. O leite lá em Israel é a respeito dos caprinos, se não me engano que fala, né? Que é cabra, esses outros animais menores, esse é o foco maior. Então os grandes rebanhos, né, sempre eram de cabras, de ovelhas. Então era desses animais que Israel teria muita fartura, e era muita mesmo, porque eles tinham rebanhos extremamente numerosos, e o Senhor prosperava muito a vida do povo dele, né, de Israel, e vai prosperar muito mais eles lá na terra, porque quem habita lá em Canaã também era criadores desses animais. Então era uma terra que tinha muita fartura desse tipo de manada, né, de animais. Então eles teriam muita fartura de leite, que seria desses caprinos, e também o mel, que era na verdade das tâmaras, né? Em Israel até hoje, gente, o mel que eles falam na palavra e que eles usam lá com muita fartura é o mel que é extraído da tâmara. Quem já comeu tâmara aí sabe do que eu tô falando. Pensa numa fruta extremamente doce e que dela sai o mel extremamente delicioso. Então, quem já experimentou ou quem não experimentou, experimente a tâmara. É uma fruta que dá com muita fartura naquela região ali de Israel, de Jerusalém e os arredores ali. E que era isso que Deus estava falando. Então, o leite e mel não é o que a gente imagina aqui no Brasil, ok? Então, Deus está falando de uma terra que tem muita fartura na produção de tudo o que eles plantam e que Deus põe as mãos, eles têm com grande fartura. A fartura vinha da parte de Deus. Tudo que eles plantavam e colhiam era com grande fartura. Então, ele diz, né? Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas aí Deus dá uma má notícia para Moisés falar para o povo. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Gente, aqui começa uma doutrina aí para as igrejas mais conservadoras ou mais cheia de usos e costumes. Talvez seja daqui que eles tiraram que as mulheres não podem usar brincos, não podem usar maquiagem, não podem usar colar, não podem usar enfeite no cabelo, né? Não podem fazer nada. Então, esses são os textos que trazem aí, fora do contexto, trazem doutrinas, né? Para as igrejas cristãs, e não é de hoje isso. Quando Deus está falando com Israel a respeito dessa questão dos enfeites, Deus está falando basicamente deles se humilharem diante de Deus, deles entenderem de que eles não são autossuficientes, de que eles dependem do Senhor para conquistar essa terra. Eles precisavam entender dessa dependência de Deus. Então, os enfeites têm a ver com alegria, os enfeites têm a ver com um povo sempre muito festeiro, muito alegre, né? Vocês podem perceber que quando a gente assiste filmes daquela região do Egito, daquela região do Oriente, eles usavam muitos enfeites no rosto, na roupa, no cabelo, né? Os egípcios tinham o costume de pôr muita pedraria no cabelo, né? As mulheres, e nas roupas, os homens, todo mundo usava muito enfeite, porque isso era a beleza, a alegria daquele povo. Então, quando eles recebem uma má notícia como essa do próprio Senhor, dizendo que o Senhor não iria com eles, porque eles eram um povo obstinado, teimoso, né? Deus estava dizendo que conhecia o coração deles. Eles simplesmente se humilham, eles tiram tudo aquilo que traz aparente
alegria, aparente trajes, né, de eu sou o bom, eu sou o melhor. Então isso fala de um coração que entende a dependência de Deus. Então não quer dizer que Deus estava pedindo para eles tirarem enfeites porque isso era pecado. Não estava dizendo de uma santidade que procede de um brinco, de um batom, ou de uma pulseira, ou de um anel, ou de qualquer tipo de pingente, ou qualquer tipo de ouro, prata, bronze, qualquer enfeite que uma pessoa use. Não, isso está falando de um coração contaminado pela obstinação, de desobediência. Deus consegue sondar o nosso coração tão profundamente que a gente nem imagina. Então, quando a gente acha que se livrando, né, de coisas aparentes, não, então agora eu vou deixar meu cabelo crescer porque agora eu sou crente. Não, porque agora eu vou pôr uma roupa diferente de crente. A santificação, ela inicia de dentro para fora. E a gente vai falar um pouco sobre isso também durante essas próximas aulas, quando fala sobre o tabernáculo, fala sobre isso. Então, Deus precisa nos limpar, nos purificar de dentro para fora. O exterior vai demonstrar a santificação. Não quer dizer que não. Não pense vocês que, então eu posso andar do jeito que eu quiser, Elisângela, eu posso ser do jeito... Não tô falando disso. Mas quando eu me preocupo muito mais com o externo, quando na verdade o interno ainda continua contaminado por essa obstinação, então Deus diz, para mim não adiantou de nada trocar as vestes, tirar os pingentes, tirar os enfeites, se você não entendeu o propósito da real obediência. Então é disso que Deus está falando. Só que quando Deus dá essa notícia, eu não vou com vocês, gente, isso tem um porquê. E é o porquê que a gente precisa entender. Quando o Senhor diz, literalmente, que eles devem ir, mas ele não iria com eles, é porque Deus já estava instituindo essa questão da manifestação dele no meio de Israel. Se vocês lembrarem, Moisés já recebeu toda a planta, né, do tabernáculo. A gente não entrou nisso ainda, mas quando Moisés subiu durante os primeiros 40 dias lá para estar com o Senhor no monte, desde o versículo 25, lembra que a gente leu alguns textos e que Moisés então recebeu todo o tabernáculo, como ele deveria fazer o tabernáculo. Deus já deu toda a estrutura de como seria um lugar que seria então construído por eles, aonde depois de santificado, depois de separado esse lugar, construído exatamente como Deus falou, então Deus viria habitar no meio deles. Entende qual é a questão? Eu não vou com vocês, porque se eu estiver, pensa Deus, gente, agora analisa comigo, pensa o próprio Deus, com a santidade que ele é. Lembra lá do Monte Fumegando, capítulo 21, né, se não me engano? 19 e 20. Que o povo precisou se santificar 3 dias, eles não podiam ter relação sexual com as suas mulheres. Aí Moisés santifica todo o povo, leva eles para o pé do monte, e aí Deus realmente se manifesta ali no monte, e eles veem o fogo, né? A manifestação daquele monte tremendo, o terremoto que acontece. Gente, a manifestação de Deus é algo terrível e ao mesmo tempo glorioso. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a santidade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ela é fulminante diante de um pecador. Todo pecador diante de Deus, ele infelizmente morre, porque o pecado traz a ira de Deus. Sabe o pai que sabe que o filho está num erro muito grande, e ele fala assim, eu nem quero ver esse menino, porque se eu ver esse menino na minha frente, eu acho que eu mato ele. Vocês já pensaram nessa expressão? Sabe o filho que está cometendo algo muito terrível, né? Está desobedecendo o pai ou a mãe de forma muito terrível, fazendo coisas horríveis por aí, e aí provavelmente esse filho já não mora mais em casa, tá levando a vida dele lá do jeito que ele quer. E aí o pai ou a mãe fala assim, houve notícias, né, a respeito desse filho, e aí fala assim, que ele nem apareça na minha frente, porque se ele aparecer na minha frente, eu não sei o que eu faria. Vocês já ouviram essa expressão de algum pai ou de alguma mãe?
sabendo da estrutura do seu filho. Exatamente essa é a expressão que a gente poderia usar com Deus a respeito de nós, seres humanos, quando nós estamos em pecado, caídos, sem Jesus, sem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Eu queria abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nesse momento aqui, gente, Êxodo 33, já havia a instituição de sacrifícios para que o povo não estivesse mais em pecado? Eles já tinham a instituição do tabernáculo? Eles já tinham os sacrifícios que eles tinham que fazer para poder estar purificados? E aí, o que você acha, Soninha? Não, né? Não estavam ainda. Então, o tabernáculo e todas as leis que Deus vai instituir através de Moisés a respeito de sacrifícios, de ofertas, de como o povo deveria se apresentar diante dele, o tipo, né, de sacrifício que deveria ser feito a respeito de cada tipo de pecado, não havia sido instituído ainda por Deus. Esse povo, desde que eles saíram do Egito, eles ainda não tinham a consciência do que era e do que não era pecado para Deus. Deus já tinha começado a falar com eles algumas coisas. Lá a gente já leu algumas coisas no capítulo 19, no capítulo 20 com os 10 mandamentos, no capítulo 21, 22, 23. Todos esses capítulos já falam a respeito de leis civis, que a gente falou, de leis cerimoniais, algumas delas já estão ali, mas bem pouco. Mas o tabernáculo e os sacrifícios que deveriam ser feitos para aplacar a ira de Deus a respeito do pecado de Israel não havia ainda sido instituído. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Deus está percebendo que se ele caminhar muito perto desse povo, o que vai acontecer com eles por causa do pecado deles, gente? Eles vão morrer. Então, o cuidado de Deus é tão grande a respeito da humanidade que Deus sabe que se ele se aproximar demais da humanidade caída, sem Jesus, o que acontece com a humanidade vai morrer. A ira de Deus se manifesta por causa do pecado. Então o povo iria morrer. Por isso que Deus está falando isso para Moisés. Ele não está falando isso por causa do bezerro simplesmente de ouro. Ele está falando porque Deus conhece os corações. E Deus sabe que se não houver perdão de pecados, se não houver a cobertura do pecado sobre as nossas vidas através do sangue, e é por isso que nós precisamos do sangue de Jesus sobre nós, e aqui eles precisavam do sangue ainda dos sacrifícios que seriam entregues e que eles ainda não sabiam disso. Se Deus continuasse andando com eles, literalmente ali no meio deles, muitos morreriam de uma só vez por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Isso não é uma frase para se colocar no carro simplesmente. É uma verdade espiritual. O homem que está em pecado, o ser humano que está em pecado, se ele se envolver com a presença de Deus, não buscando esse perdão para os seus pecados, ele vai morrer. A morte vai alcançá-lo por causa do pecado. Porque a consequência do pecado, o que Deus vai fazer com um pecador é matá-lo. Ele vai morrer. Então, tanto fisicamente quanto espiritualmente também, ok? Então, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu não posso caminhar do lado de vocês enquanto eu não preparar esse tabernáculo, enquanto eu não preparar esse povo, sabendo o que é pecado e o que não é pecado, sabendo como é que eles devem se purificar, sabendo como é que eles devem se envolver com a minha presença. Gente, vocês sabiam que a gente precisa conhecer a Deus para justamente ter envolvimento espiritual com Deus? A gente não deve ser imaturos e achar que estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus de maneira leviana, vai, por causa da graça, nos livrar de morrer. As pessoas que brincam com as coisas espirituais, com dons, com a manifestação de Deus, com a busca de Deus, não estando em santidade,
elas têm a tendência de colher frutos muito ruins nas suas vidas. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Não adianta o homem achar que uma vida de qualquer jeito é uma vida que pode estar na presença de Deus. Se envolver com a presença de Deus de maneira leviana é perigoso. Nós vamos ver isso quando a gente vê o episódio de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Se envolver com a presença de Deus de maneira leviana vai nos levar à morte. E eu não estou falando simplesmente de uma morte física, mas também pode acontecer, como aconteceu com Nadab e Abiú, como aconteceu no Novo Testamento com Ananias e Safira. Sabe a história de Ananias e Safira, que venderam lá o terreno e simplesmente mentiram para Pedro e chegaram para Pedro para falar sobre a venda do terreno? Então isso é a manifestação da justiça de Deus sobre alguém que está brincando com as coisas de Deus. Com as pessoas que estão achando que Deus não está vendo o que elas estão fazendo no secreto, não está vendo a vida de pecado que elas estão levando. Nós precisamos ter consciência disso, amém? Então Deus está dizendo, Moisés, eu não posso caminhar do lado desse povo, porque se eu andar do lado de vocês, enquanto vocês não estiverem conscientes da purificação de pecado, não estiverem conscientes do pecado de vocês, eu posso matá-los. Eu vou destruir a muitos. Então Deus está se compadecendo, Deus está tendo misericórdia do povo de Israel, e não o contrário. Ele está se afastando para que não haja mais mortes, mais destruição no meio do povo de Israel caminhando ali no deserto. Entendido até aqui? Posso continuar? Entenderam o que eu tô querendo dizer aqui? Ok? Então, o Senhor está dizendo que ele não vai. Aí Moisés, se levanta porque ele fala assim, e agora? Como é que é isso? Como é que eu vou, então, caminhar com esse povo todo, mais de 2 milhões de pessoas aqui caminhando comigo, levando esse povo para Canaã, e o Senhor está dizendo que o Senhor não vai conosco? Nós precisamos do Senhor do nosso lado. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Então ele cria um lugar de oração, nada mais é do que isso, uma tenda onde ele faz lá um lugar coberto bonitinho, onde provavelmente só cabia no máximo ali 1 ou 2 pessoas, e esse era um lugar que Moisés resolveu montar fora do acampamento, mais afastado ali do povo, para ele ter um pouco mais de privacidade para falar com Deus, para clamar, para falar com o Senhor. E esse não era um lugar exclusivo de Moisés, o próprio texto está dizendo isso, Ele diz assim, quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha que lindo isso, gente. Ao mesmo tempo, chega a ser engraçado, Tudo bem que eles estavam acampados no deserto e não tinha muito o que fazer. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha muita coisa para eles fazerem, Então, conforme eles percebiam que Moisés vinha caminhando no meio ali do acampamento, em direção a essa tenda do encontro, que ficava fora, pensa em alguns metros ou 1 quilômetro para fora desse acampamento, eles começavam a ver Moisés caminhando em direção daquilo, todo mundo já ficava em pé ali na porta da sua tenda, como se fosse na porta de casa, E ficava olhando Moisés caminhando em direção da tenda, porque eles sabiam que se Moisés estava indo até lá, eram por 2 motivos. Ou porque o próprio Moisés sentiu a necessidade de buscar a Deus para ter respostas, para ter direção para o povo, ou era o próprio Senhor quem havia falado com Moisés, bora lá ter um tete a tete, como diz o nosso pastor Jaime, bora lá bater um papo. Então, ou era o Senhor quem estava chamando Moisés para esse bate-papo, para esse momento de comunhão, ou era o próprio Moisés que desejava. Então, muito provavelmente, todas as vezes que Moisés ali durante o dia dele, ele decidia ir para essa tenda do encontro, o povo já olhava ele caminhando em direção da tenda, ele falava, Moisés está indo orar, Moisés está indo conversar com Deus, Moisés está indo ter uma comunhão com o Senhor. E Elis, pode falar, pastor. Era o quarto de honra dele.
o quarto de guerra, o quarto de honra, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. O quarto de guerra dele, era um lugarzinho de encontro, né? Pensa que ali no meio do acampamento, ele não tinha condições, talvez, né, na tenda dele, junto com outras pessoas, de ter um momento de intimidade, de realmente estar só com o Senhor. Então, essa ideia de quarto, de entra pro teu quarto, fecha a tua porta e vai ter esse tempo de intimidade com o Senhor, ele é uma verdade espiritual, é necessidade. Porque intimidade, gente, ninguém tem no meio de várias pessoas. Ou alguém aqui tem o costume de ir para a intimidade com a sua esposa ou com seu marido, ou, né, de ir para o seu momento de intimidade ali para tomar banho. Alguém fica com a janela aberta, com a varanda da casa aberta, para todo mundo ver? Não, lógico que não. Quando a gente vai ter momentos de intimidade, o que a gente mais quer é privacidade, que ninguém saiba, né, que nós estamos entrando naquele momento de intimidade. É isso que as pessoas querem. E Moisés não era diferente. Então, aqui já tem início esse quarto de guerra mesmo, esse quarto de intimidade, né? Moisés cria uma tenda separado do acampamento e lá ele ia ter esse encontro com o Senhor todas as vezes que ele desejava. E aí diz o seguinte, versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Pensa a reverência, gente. A própria nuvem da glória de Deus ali, né, pairando sobre aquela tenda. E eles sabiam que era a presença do próprio Deus ali, falando com Moisés. É tremendo demais. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Aí vou parar aqui. Então, essa questão do Deus falava com Moisés face a face, gente, dá a impressão de que esse capítulo 33, ele entra em contradição. Por quê? Porque a gente vai ver aqui no final do capítulo 33 que Moisés vai falar assim, Senhor, mostra-me, né? Eu quero te ver. E o Senhor fala, não, ninguém pode me ver. Porque se alguém ver a minha face, vai morrer por causa da minha santidade, por causa da glória de Deus, né? Então não tem como. E como que o texto então está dizendo aqui, Moisés escrevendo sobre isso, ele diz, o Senhor falava com Moisés face a face. Se contradiz a Bíblia? Não, lógico que não. Quando o texto está dizendo aqui que Moisés falava com o Senhor face a face, era porque Moisés estava sempre na presença de Deus. Ele sempre estava buscando a face de Deus. Essa presença, estar com o Senhor, era prioridade para Moisés. Então Deus conseguia falar com Moisés no seu íntimo, ou mesmo de uma voz audível, porque provavelmente com Moisés ele ouvia sim a voz do Senhor, é nítido isso nos textos, ele tinha essa comunhão com o Senhor e conseguia ouvir o Senhor de forma audível. Então isso era a face a face. Não quer dizer que Moisés via todas as vezes o Senhor diante dele. Não, não. Isso fala de uma presença gloriosa. Isso fala de um lugar de total intimidade onde eu sei que Deus está ali comigo. É uma presença palpável. É uma presença tão presente que você fala, Deus está aqui. Eu sei que vocês sabem o que eu estou dizendo, porque a gente já teve experiências com o Senhor, cada um aí da sua maneira, né? Ou no seu encontro com Jesus, ou em algum momento de oração, em algum culto, em alguma manifestação do Espírito Santo na tua vida, você sabe o que é essa presença palpável. Você sabe o que é essa presença que todo mundo pode não estar sentindo, mas você está. Então era essa presença que Moisés tinha sempre que ele ia para esse encontro com o Senhor. Ele sabia que Deus estava ali pronto para ouvi-lo, porque ele também estava pronto para ouvir o Senhor. Então havia um verdadeiro diálogo, havia uma verdadeira busca por direção. A gente precisa ir para a presença de Deus com essa mesma intensidade de desejo, de ouvir e de falar com o Senhor. Aí ele continua no versículo 11, a parte B é muito interessante, porque ela diz assim, eu vou ler o versículo inteiro pra gente. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Gente, a percepção que eu tenho nesse momento com esse texto é o seguinte:
Moisés já tinha Josué como um auxiliar desde o início dessa caminhada. Desde que eles saíram ali do Egito, muito provavelmente Josué se torna um discípulo muito próximo de Moisés. Ele se torna alguém que está sempre muito perto de Moisés para auxiliá-lo. Isso é fato, a gente já viu aqui em alguns versículos que a gente leu, quando ele vai subir para o monte, Josué vai junto e fica ali no pé do monte, aguardando. Josué provavelmente permaneceu os 40 dias também, aguardando Moisés descer, mas ele estava em algum lugar no monte, a palavra não fala exatamente aonde. Então Josué já demonstrava esse espírito de servir Moisés, esse espírito de estar sempre pronto a servir Moisés. E muito provavelmente, aí é uma interpretação minha, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, quem me ouve há mais tempo sabe disso, dessa minha percepção. Josué, gente, ele tem essa incumbência, ou na verdade ele tem esse chamado muito cedo para estar ao lado de Moisés, porque ele provavelmente teve uma experiência muito poderosa com Deus também. Conforme ele ficou muito perto de Moisés, ele com certeza foi tocado de maneira muito especial. E Josué vai aparecer em momentos muito especiais dentro da palavra de Deus. Não por nada existe um livro inteiro chamado Josué, que a gente vai ver ali depois do Pentateuco, né? Então, depois de toda a história de Moisés, vai se levantar um homem com uma autoridade e um chamado tão específico por Deus, chamado Josué. E isso não é por acaso. Quando Deus escolhe alguém, ou quando Deus percebe, na verdade, o coração de servir de alguém, Deus realmente vai tocando de maneira que essa pessoa vai sendo transformada, vai sendo moldada a ponto de ser aquilo que realmente Deus busca para aquele momento da história. Então, Josué, nesse momento aqui, já está sendo preparado para o chamado maior que ele vai ter em terminar de conduzir o povo para a terra prometida. E aí eu vou abrir um parênteses e a gente vai falar mais sobre isso depois, tá bom? Mas eu já vou abrir esse parênteses porque eu amo falar aquilo que é um entendimento meu para vocês, para que vocês comecem a fazer esses pensamentos na cabeça de vocês também. A palavra de Deus fala que Josué é esse auxiliar de Moisés desde o início. Ele está com Moisés durante todo o período em que Moisés está no seu ministério, libertando o povo e caminhando com o povo até a terra prometida. Mas num dado momento a palavra vai mostrar para nós que Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele já está numa idade avançada e o Senhor então diz que ele não vai entrar. Mas no finalzinho ali da vida de Moisés, o Senhor fala com ele e ele então, ele mesmo fala para Deus a respeito de Josué e Deus também fala para ele a respeito de Josué. E ele separa Josué para continuar isso. E o texto vai dizer que Josué então passa a ser esse continuador, né? Aquele que vai dar continuidade ao processo de entrada na terra prometida de Israel. Ele vai ser aquele que depois da morte de Moisés, ele vai continuar com o povo nessa conquista pela terra prometida. Moisés, durante o período em que ele está caminhando com o povo, anotem isso na mente de vocês ou nas anotações de vocês. Isso aqui é o que vai fazer vocês entenderem isso que eu vou falar. Moisés, durante todo o período em que ele está no Egito ainda com o povo, ele liberta o povo do Egito, ele começa a caminhar no deserto com o povo, e só existe uma batalha que é contra os amalequitas, que é aquela batalha que Moisés levanta as mãos e Ur, né? Quem que tá com Ur, gente, segurando as mãos de Moisés? Caleb? Acho que Caleb, não. Quem que é, gente, que tá lá? Quem lembra aí? Os dois, Ur e mais um que segura a mão de Moisés para a mão dele não baixar, para eles ganharem a batalha, não é isso? Então, essa é a única batalha real que Moisés, como libertador de Israel, ele trava no meio do deserto ali para ajudar Israel a combater algum inimigo, que são os amalequitas. Então, a única... Quem é? Arão e Ur. Então, Arão e Ur estão ali segurando a mão de Moisés para ela não abaixar e eles
ganharem a batalha. E se vocês lerem, então, toda a vida de Moisés durante esse percurso, vocês vão ver que Moisés não trava batalhas literais para conquistar a terra prometida. Quando Deus começa as batalhas de Israel, ali já no finalzinho da vida de Moisés e até nesse momento dos amalequitas, quem está na frente das batalhas, gente? Tanto essa dos amalequitas, quanto no final da vida de Moisés, nas primeiras batalhas de Israel, Josué. Então, Josué é aquele que é chamado por Deus para estar sempre à frente do exército de Israel, dos homens de Israel, para fazer com que eles conquistem as guerras que eles vão começar a travar na conquista. Bom, depois que eu dei esse enredo aqui para vocês, então o que eu quero dizer com isso? Moisés, gente, ele tipifica quem? Quem Moisés tipifica? Jesus. Jesus. Se Moisés tipifica Jesus, e depois que Jesus é crucificado, morto, e ele ressuscita, quem é que fica no lugar de Jesus para fazer a igreja vencer as suas batalhas até a conquista da terra prometida? Espírito Santo. Então quem é Josué? Espírito Santo. O Espírito Santo, ok? Então a gente vai perceber isso. Elisângela, por que você está falando isso? Porque quando você vê toda a história de Josué, você percebe um homem que não tem praticamente família, não tem esposa, não tem filhos, e ele vive a vida dele inteira nesse chamado que Deus dá e com esse temor a Deus até o final da sua vida. Então, a novela da Record fez Josué casar 2 vezes, né? Mas essa para mim foi a pior tristeza em ver, né? Eles colocarem dentro de uma novela que é muito boa no sentido de enredo, eles colocarem uma esposa para Moisés que a Bíblia e nenhuma história e nada demonstra que Josué tenha tido esposa e filhos. Por quê? Porque Josué é a tipologia do Espírito Santo, que vai guerrear as guerras da igreja junto com a igreja. Ele vai guerrear as guerras de Israel para a conquista da terra prometida. E se a terra prometida é Canaã, gente, e se a terra prometida para nós hoje, igreja, é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém, então isso quer dizer que essa tipologia de Josué com o Espírito Santo, ela faz sentido, ok? Isso é uma percepção minha, tá? Se vocês talvez forem pesquisar aí os teólogos da vida, não sei se alguém fala sobre isso, mas não é de hoje que eu leio os textos, que eu leio o próprio livro de Josué e você percebe essa questão desse guerreiro que está sempre à frente da batalha, que está sempre guerreando as guerras de Israel sem esmurecer e sem duvidar, né, de que Deus é aquele que vai vencer as batalhas. Então Josué está sempre à frente dizendo vamos, porque Deus vai conosco, né? Ele quem vai nos dar a vitória. Fecha parênteses, já falei a heresia de hoje. Vamos fechar e voltar para o texto? Vamos fechar e vamos voltar para o texto. Pode falar, Reginaldo, pode falar, fala aí. Antes de fechar. Abre aí. Pra falar da hora. Ah, então vamos fechar. Bora e entrar novamente.
Fez sentido aí, gente, o que eu falei? Ou fui muito longe com a minha, com a minha tipologia aí de Josué? Foi muito difícil de engolir essa? Ou dá pra ser, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá então, gente. Versículo 13, que pra gente versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo. Então Moisés está dizendo assim: Senhor, o Senhor me ordena, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Então Moisés está perguntando sobre se o Senhor não vai conosco, quem é que vai então? Tudo bem que o Senhor falou lá que vai mandar o anjo lá na frente, né, lá já em Canaã, para ir trabalhando em nosso favor. Mas, Senhor, se o Senhor está dizendo que não vai conosco, então ele diz no versículo 12, mas me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Gente, já vamos começar aqui, destrinchar comigo. Aonde vocês lembram? Puxa na memória de vocês aí, eu sei que alguém vai falar bem rapidinho. Para quem é que Deus diz essa frase aqui que Moisés está falando que ele falou para ele? Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Eu conheço você pelo seu nome e de você tenho me agradado. Para quem Deus fala isso em algum momento na palavra? Foi para Abraão? Não. Esse é meu filho amado, realmente fantástico, quando Jesus foi batizado. Exatamente. Obrigado, Miguel. Isso aí. Então, Deus em algum momento traz essa mesma revelação que ele falou para Moisés. Moisés está dizendo, Senhor, o Senhor disse para mim, conduz esse povo. E aí o Senhor também disse para mim, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Aí ele fala no versículo 13. Se me vês com agrado, isso é Moisés falando para Deus, tá, gente? Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então Moisés está dizendo assim, se o Senhor tem se agradado de mim, então eu quero conhecer os teus propósitos. Qual é o plano? Qual é o propósito? O que o Senhor está fazendo? Qual é os seus planos, os próximos passos para nós? O que nós vamos encontrar pela frente? O que nós devemos fazer? E quem tem me ouvido também há mais tempo, sabe que o próprio Jesus, como homem, não como Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus, mas como homem, Jesus tinha as mesmas atitudes que eu e você temos como ser humano, mas Jesus tinha inclusive a mesma atitude que Moisés tem nesses versículos que a gente acabou de ler do 7 ao 11, que fala da tenda do encontro. Jesus tinha o costume de se ausentar para orar, Jesus tinha o costume de buscar a direção do Pai, Jesus tinha o costume de buscar ao Pai em oração, em total comunhão, né? Ele se separava para estar com o Pai. Por quê, gente? Porque assim como Moisés, Jesus como homem e Moisés como homem e todos nós como filhos de Deus precisamos entender que existe algo até que Jesus venha que não muda aqui nessa terra por causa do pecado, que é essa questão da comunhão com Deus ser necessária para que a gente então tenha esse relacionamento com Ele através dessa vida de comunhão e mais, que nós tenhamos então direção do nosso dia a dia. Aquele que entende que é através do relacionamento diário com Deus, desse tempo de comunhão que você tem com o Senhor, através da oração, da leitura da palavra, do teu devocional, do jejum, de todas as práticas. Quando você entende que através disso, que você vai começar a ser então direcionado por Deus em toda a sua vida, tudo que você for fazer, você vai começar a buscar a direção do Senhor e Deus vai sempre te dar a direção para a tua vida. Então isso vai fazer a diferença para você conhecer a Deus
e conhecer os propósitos de Deus. Então o que Moisés está dizendo aqui é, Senhor, então se o Senhor tem se agradado de mim, eu quero conhecer os teus propósitos. Se revela para mim, fala comigo, ministra a minha vida, dá direção todo o tempo para mim, para que eu não faça nada que desabone, que desagrade ao Senhor. Olha como isso é poderoso, gente. Como esses textos são poderosos. Moisés está demonstrando para nós que ele é a própria tipologia de Cristo. E depois Cristo, então, vai completar esse testemunho do próprio Moisés, tendo as mesmas atitudes, e Deus, então, confirmando. Isso chama-se confirmação de uma palavra profética. Deus fala para Moisés que ele conhece ele pelo nome e que ele se agrada dele, gente, porque Deus está profetizando sobre alguém que está sendo a própria tipologia de Cristo para confirmar isso em Cristo. Então, todo o Velho Testamento, ele apontava para Jesus. Todo, gente. Todo o texto que a gente lê no Velho Testamento, você pode fazer a pergunta para o texto: onde está Jesus nesse texto? E o Espírito Santo vai te mostrar Jesus no texto. Todo o texto do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, aponta para Cristo, aponta para Jesus. Então Moisés aqui está sendo a própria tipologia. Deus está mostrando como ele vai fazer através do seu filho, através do próprio Cristo. Então Moisés pede para o Senhor para entender esses propósitos, para ser direcionado por Deus. E aí entra a chave aqui do nosso estudo de hoje, que eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha lá, versículo 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Gente, as duas perguntas que Moisés faz para Deus nesse momento fala sobre essa resposta que Deus dá de que ele iria com eles aqui no versículo 14. E aí de novo parece que o texto está se contradizendo. E nós vamos perceber por que não se contradiz. Moisés está dizendo no versículo 15, vou ler de novo e a gente vai destrinchar. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não me envies. Se o Senhor não vai, nós não queremos ir. Nós precisamos do Senhor durante toda essa jornada no deserto, até chegarmos à terra prometida. E mais ainda, quando nós chegarmos lá, nós vamos precisar ainda mais do Senhor. Mas ele diz: se não fores conosco, não nos envie. Então nós não queremos ir se o Senhor não vai conosco. Versículo 16, as duas perguntas. Olha o que Moisés está dizendo. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Senhor, como é que a gente vai saber que o Senhor está conosco? Qual vai ser a percepção que a gente vai ter durante o caminho que o Senhor está conosco? Como que a gente sabe que a gente vai poder contar com o seu favor, Deus, durante essa caminhada? Fala conosco, me responde, Senhor. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Se o Senhor não estiver conosco, como é que a gente vai saber que o Senhor está? Aí ele continua: que mais poderá distinguir? Como que a gente faz diferença? Moisés está dizendo assim: Senhor, como vai ser para as outras nações entenderem que nós, o teu povo Israel, somos diferentes? O que nós temos? Como é a nossa vida? Como que é as nossas atitudes? Como que é o nosso caminhar? Quais são a nossa maneira de agir no dia a dia que vai fazer com que a gente se distingue, que faz a gente ficar diferente das outras nações? É isso que Moisés está perguntando? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E aí eu lanço a pergunta para vocês e eu sei que vocês vão me responder. Gente, o que faz o povo de Deus ser diferente na terra?
O que nós temos que mostra que nós somos de Deus e que nós pertencemos ao Senhor? Como é que isso é demonstrado? Através do quê? O que nós temos que faz com que o povo de Deus seja um povo diferente na terra? O Espírito Santo dentro de nós e a palavra do Senhor faz com que a gente tenha uma direção. Mas o principal, você acertou na mosca, Soninha. O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele é o que traz a luz de Cristo em nós. É Ele quem trabalha em nós para nos santificar e fazer com que a gente seja luz para esse mundo. É o Espírito Santo quem nos conduz em triunfo, a palavra de Deus diz. É Ele quem nos leva a ter certeza que somos filhos de Deus. Então, as duas perguntas de Moisés para Deus leva justamente para o que Deus falou no versículo 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Gente, vamos comigo lá para João 14? Eu preciso compartilhar esse texto com vocês. E vocês vão ver como o Êxodo 33 está, então, narrado em João 14. Eu preparando esse estudo essa semana, gente, como o Espírito Santo ministrou meu coração. Eu até compartilhei lá com vocês uma telinha porque ela tem a ver com isso. João capítulo 14. Segura aí na cadeira. Jesus é bom demais. João capítulo 14. A mesma fala de Moisés é a fala de Jesus e dos discípulos aqui em João 14. Diz assim, ó. João capítulo 14, a partir do versículo 1. O texto vai ser um pouquinho grande, mas vão já pedindo o discernimento do Espírito Santo aí. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vou parar aqui já. Jesus está dizendo que na casa do pai. Onde o pai mora, gente? Vai respondendo aí, meio que de bate-pronto junto comigo. Onde o pai mora? No céu. No céu. E o que está sendo então preparado lá junto com o pai e junto com Jesus? O que ele está preparando? Uma morada. Sim, que é a nova Jerusalém. Jerusalém. Que é onde a gente vai morar quando ela descer do céu. E a gente vai morar nessa casa do pai, que tem muitas moradas, que tem muitos aposentos, Jesus está dizendo, é isso? Vamos lá, versículo 5. Aí agora, ó o bate-papo agora, gente. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé está sendo sincero, gente. Tomé está dizendo assim, o Senhor está dizendo no versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como então podemos saber o caminho? O Senhor precisa nos ensinar o caminho. O Senhor precisa nos dizer para onde o Senhor está indo. O Senhor está dizendo que nós sabemos, mas eu não sei para onde o Senhor está indo. Versículo 6. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você quer saber para onde eu tô indo, Tomé? Vem até mim. Eu tô indo para o Pai, para onde Ele está preparando uma morada para todos nós na eternidade. E quem quiser vir para o Pai precisa vir através de mim. Eu sou esse caminho. E o Êxodo, ali que a gente está lendo, está falando a respeito do que mesmo, gente, que a gente ainda não falou, a respeito de que construção está sendo falada ali no Êxodo, que a gente ainda não leu sobre ele, mas a gente já passou.
e deu uma pincelada ali, o tabernáculo, ok? A habitação de Deus vai ser construída ali no Êxodo. Então Jesus está dizendo, existe na casa do meu pai muitos aposentos, existe um lugar que está sendo preparado, onde o meu pai habita, e que esse lugar vai vir, e vocês vão habitar nele. E quem quiser então ir para esse lugar, existe um caminho. Vocês já sabem qual é o caminho. Qual é o caminho? O caminho é a obediência, o caminho é a santificação, o caminho é Jesus, o caminho é o sangue que nos cobre de todo o pecado, o caminho é Deus. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vamos parar aqui? Volta lá comigo no texto. Segura a página. Não tira não. Não tira da página. Volta lá comigo. Versículo 17. Olha o que Moisés continua dizendo aqui junto com o Senhor. Êxodo 33, 17. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Versículo 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. O que Moisés pede, gente, para Deus? Senhor, eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. 19. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Moisés, você vai ver diante de você. Gente, diante é aonde? Diante. Diante é na frente, né? Diante de você, Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então, Moisés, diante dos seus olhos, diante de você, eu vou fazer passar toda a minha bondade. Você vai ver toda a minha bondade diante de você. Você vai ver o que mais? Eu vou proclamar o meu nome, o Senhor. Eu vou ser Senhor sobre a terra. Eu vou ser Senhor sobre as coisas que você vai ver. Eu vou ser Senhor na tua vida. É isso que eu vou fazer. Aí ele diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus vai se compadecer. Deus vai mostrar misericórdia diante de Moisés para quem ele quiser ter misericórdia. E Deus vai ter compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Ele é o dono de toda a terra, de toda a vida. O Senhor vai fazer como ele quiser. Versículo 20. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Aí ele fala sobre a fenda da rocha. Volta lá agora, gente. Moisés então pede para ver o que, gente? A glória. Não foi isso? Senhor, mostra-me a tua glória. Volta lá para o texto de João 14. Aí ele diz assim no versículo 7 novamente. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então Jesus está dizendo assim, se vocês me conhecessem, vocês já estariam conhecendo também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Quem que eles estavam vendo, gente? Que Jesus está falando que eles estão vendo o próprio Pai. Jesus. Então o Filho é exatamente a manifestação do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 7 novamente. Vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Quem aqui já teve essa impressão? Por exemplo, pastor Marcos com o Anderson, né? Pastor Marcos. O Anderson é exatamente a cara do pastor Marcos, né? Então, quando a gente vê o Anderson lá de Itu, o que acontece? A gente fala assim, não precisa nem me falar de quem você é filho, porque eu sei de quem você é filho. Você é filho do pastor Marcos. Não precisa nem me falar. Então, se eu tô vendo o Anderson, eu tô vendo o pastor Marcos. Se eu tô vendo o pastor Marcos, eu me lembro do Anderson. Então, o que Jesus está dizendo assim, se vocês me conhecessem de verdade, quem eu sou, se vocês já tivessem entendido através do que eu tenho feito, quem eu sou, vocês já conheceriam o meu Pai. Porque tudo que eu estou fazendo, eu tenho ouvido do meu Pai. Eu tenho visto quando eu tenho comunhão com meu Pai. É o que eu tenho feito no meu dia a dia. Então vocês já iam saber quem é o Pai através de mim. Olha o que eles continuam dizendo. Versículo 8. Disse-lhe Felipe. Primeira pergunta lá foi Tomé, né? Agora no versículo 8 é o outro discípulo. Disse-lhe Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Moisés queria ver, gente? Mostra-me a tua glória. Felipe quer ver o que, gente? De novo?
mostra-nos o Pai, né? Da glória, Deus, mostra-nos Deus. E isso nos basta. Então, percebem que a pergunta continua a mesma. Diante de a dúvida de que se nós vamos ser acompanhados, de que se na nossa jornada a gente vai ter a segurança de Deus conosco, a primeira coisa que Moisés faz e que os discípulos fazem também é dizer assim: Senhor, mostra-nos a tua glória. Filipe diz: Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Se você está falando que você é filho de Deus, Moisés, se você está aí sendo direcionado por Deus, você precisa ver a glória de Deus. Moisés começa então, naquele momento, a se questionar sobre essa presença, que ele precisa ver se ela realmente existe. E os discípulos também estão dizendo para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então não basta ver Jesus, basta, o que eles querem é ver o Pai, a glória de Deus. Versículo 9, Jesus responde para Filipe: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Filipe, você tem certeza que você está me pedindo para ver o Pai? Você tem certeza, Filipe, que você está me pedindo isso? Eu estou andando com vocês já há algum tempo. Vocês já têm visto toda a manifestação do que eu tenho feito. E vocês têm certeza que vocês ainda não conhecem o Pai? Mesmo andando comigo e vendo todos os... Gente, isso é poderoso demais. Jesus está dizendo, né? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Ele continua: quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai? Gente, Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Se eu vejo Jesus, eu estou vendo Deus na forma humana. Melhor ainda, quem estava domingo e que viu minha pregação, eu vou completar isso. Se Jesus é Deus encarnado e nós somos a imagem e semelhança de Deus, como Ele nos criou desde o início, quando eu olho para o meu irmão, eu estou vendo quem, gente? Quem que eu estou vendo? Hã? Não ouvi aí, Dai. Não saiu a voz. A Aninha falou Jesus e eu falei Deus. É isso. Então, para um segundinho só. Se você não está com ninguém do seu lado, ou se você está com alguém do seu lado, eu queria que você olhasse para o rosto dessa pessoa de verdade. Quem tá aí, Miguelzinho, do seu lado? Tá com a sua mãe? Eita Deus! Quem não tá com ninguém aí, olha de verdade, olha para o rosto dessa pessoa, por favor. Essa pessoa é a semelhança de Deus. De verdade. Ou nós entendemos essa verdade espiritual, ou nós vamos continuar pedindo para ver Deus, gente. Deus é espírito, mas ele diz que da forma de Jesus, da mesma forma de Jesus, ele fez o primeiro homem e a primeira mulher. Então toda a humanidade saiu da mesma forma. Nós somos a imagem encarnada de Deus. Então cada um de nós, quando nós expressamos o caráter, os atributos de Deus, nós somos Deus na terra. Pode soar heresia, tá bom? Mas eu quero que vocês reflitam isso. Por que Jesus está dizendo para Filipe: Filipe, você tem certeza que você está pedindo para ver o Pai? Nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso.
Quem nasce de novo é filho de Deus, exatamente como Jesus. Então nós precisamos expressar a imagem desse Deus. Assim como eu dei o exemplo do Anderson com o pastor Marcos, quando alguém olhar para mim e para você, gente, a pessoa precisa dizer exatamente isso. Precisa nem falar de quem que você é filho. Tô olhando para você e já sei quem é teu pai. Eu já sei quem é teu pai. Você é igualzinho ou igualzinha ao teu pai. Entendem? Isso é poderoso demais. Vai ouvindo o relato aqui. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então Jesus não fazia nada que não fosse na direção do Pai através dos períodos de oração dele. Versículo 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo assim, ó, se vocês não querem crer nas minhas palavras, no que eu estou dizendo para vocês, de que eu sou filho de Deus, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, tá bom, tudo bem, não precisa acreditar nas minhas palavras. Mas olha para as minhas atitudes. Se as minhas atitudes não fazem sentido para vocês como filho de Deus. Então as pessoas não precisam acreditar nas nossas palavras, mas que as nossas atitudes, elas falem mais do que as nossas palavras. Aí tá tudo certo, não tem problema. As pessoas até podem não acreditar no que nós dizemos, mas quando elas olham para a nossa atitude, elas não conseguem dizer o contrário. Elas dizem, esta pessoa é filho de Deus. Por que você está dizendo isso? Porque ela parece com Deus? Sim, mas principalmente porque ela tem as mesmas atitudes que Deus tem. O mesmo caráter de Deus. Olha o restante. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Agora vai escutando, gente. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Agora vem o restante lá do texto. Olha isso, gente, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de um pouco de tempo, o mundo não mais me verá. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Até aqui. O que eu quero enfatizar com vocês é, versículo 16, não os deixarei órfão. Versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Ou em outras versões está outro consolador, ok? Versículo 16, em outros textos está outro consolador. Opa, deu problema na rede aí, gente, tá geral? Voltaram? Travou na hora que você foi falar. Então, o negócio é tão poderoso que até o mundo físico se move para não deixar vocês ouvirem. Vamos lá então, gente. Versículo 16, 14 de João 16. O texto, na maioria das Bíblias, está... Opa! Ai, tá travando de novo. Vamos fechar e abrir de novo? Fecha. Vamos fechar e abrir de novo.
Quantos tinham, gente, na sala? Tá travando de novo, né? Olá. Me digam aí. Oi. Jesus. Ai, Jesus é poderoso. Ai, Jesus. E aí, gente? Estão me ouvindo ou não? A maioria tá travado aqui para mim. E aí, galera? Deem aí um sinal de alerta aí para mim, se tá todo mundo me ouvindo. Olá. E aí, gente? Deu aí? Voltou? Voltou? Deu certo? Deu certo? Então vamos lá. De qualquer maneira, gente, o celular tá gravando aqui, tá? Eu vou só finalizar porque o nosso horário já acabou. Eu vou finalizar esse raciocínio aqui e a gente volta semana que vem terminando esse texto que na verdade já tá no final. Quando o Senhor Jesus, ele diz em João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, ou outro consolador, na maioria das Bíblias, é o mesmo texto que Deus está falando em Êxodo 33,14, quando ele diz assim, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Os textos que falam sobre a questão do descanso, eles estão no Novo Testamento atrelados diretamente ao Espírito Santo. Então, todas as vezes que a gente vê no Novo Testamento a palavra, e eu lhe darei descanso, e o Espírito Santo dará descanso a vocês. Então, a gente tem várias passagens falando sobre a questão do descanso, porque fala desse Espírito Santo de Deus habitando não mais fora, mas agora dentro de nós. E é Ele quem nos dá esse descanso. Então, quando Deus está falando lá para Moisés, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, ele está falando sobre a questão do Espírito Santo. Quem estaria acompanhando Israel nesse momento dessa jornada não seria Deus na sua onisciência, onipotência e onipresença, o Todo-Poderoso. Porque se Deus estivesse caminhando com o povo ali durante o período do Êxodo, provavelmente não sobraria ninguém por causa do pecado. Então, infelizmente, a ira de Deus iria se manifestar e muitos deles iam morrer. O que Deus faz? Moisés, eu não vou com vocês, mas fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem uma companhia. Porque aí Deus fala, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando o texto fala lá em João, que Jesus diz, eu não vou deixá-los órfãos, mas eu darei outro consolador
para estar junto com vocês, essa palavra, outro consolador, no grego é uma palavra assim, gente, allos parakletos, ok? É a palavra allos parakletos, ou allos é outro, e parakleto, consolador, conselheiro, né? É esse que vai estar. O que significa a palavra allos parakleto? A palavra allos é outro, ok? Para a palavra outro. Mas esse outro aqui que está escrito em João 14,16 não é outro de outra espécie, não é outro diferente de mim, não, é a palavra outro igual a mim. Então vou dar um exemplo prático aqui para vocês do que Jesus está falando e do que o texto está dizendo para nós. Quando eu digo para vocês assim, tenho 2 cachorrinhos na minha casa, qual que é a raça do teu cachorro? Aí eu poderia dizer assim, eu tenho 2 poodles, então eu vou te dar um e eu vou ficar com o outro. Esse outro, ele é igual ao que eu estou te dando. Ele não é diferente, ele é da mesma raça, ele é da mesma espécie de cachorro. Então, o que Jesus está dizendo aqui quando ele fala que ele vai dar outro consolador em 14,16 de João, ele está dizendo, eu vou dar outro da mesma espécie que eu. Então, o outro conselheiro nada mais é do que o próprio Deus, através do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, a Trindade se manifestando, né? Não Deus Pai, não Deus Filho, mas o que está sendo entregue para habitar dentro de nós é o Deus Espírito Santo. É esse outro consolador. É aquele que daria, então, condições para nós, igreja, para nós, filhos de Deus, conseguirmos caminhar até a volta de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda durante todo esse processo até a volta de Jesus. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem então vai ajudar Israel na jornada deles a partir de agora não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. Não é Jesus, o Filho encarnado, mas é o Espírito Santo, através justamente dessa tipologia que vai começar a acontecer entre Moisés e Josué. Então Deus está dizendo assim, eu mesmo, Deus, não posso habitar no meio de vocês, porque senão vocês todos vão morrer. Mas o Espírito Santo, aquele que vai auxiliar vocês, eu mesmo o acompanharei, lhe darei descanso. É esse Espírito de Deus que vai caminhar com eles durante todo esse processo, até a conquista da Terra Prometida. Amém, queridos? Semana que vem a gente volta aqui, porque o horário já avançou bastante. Eu não quero passar do nosso horário, porque não é bom. E a gente vai voltar falando um pouquinho mais sobre essa questão do allos parakletos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Vou mostrar uma outra passagem, inclusive, que complementa essa. E a gente vai entender quem que Deus está falando aqui em Êxodo 33 e quem Jesus também está falando lá em João 14,16. Amém, queridos? Bora orar para a gente terminar? Vocês conseguiram ouvir ou cortou a maior parte aí do finalzinho da aula?